Olá, turminha do quinto ano, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula. Aulas essas de História e Geografia, atividade de reforço na matéria de História e atividade de reforço na matéria de Geografia. Espero em Deus que vocês estejam bem, que Deus nos abençoe, né, com muita saúde, discernimento, né, muita paz, muita tranquilidade. Hoje, 29 de setembro de 2020, vamos à nossa agenda quinto ano. História nas páginas 64, 65 e 66. Atividade de reforço 133. Geografia de 54 a 60. Atividade de reforço, página 138. Eu sempre venho falando e vou repetir sempre, vou tocar sempre na mesma tecla, porque eu sei que é necessário falar sobre isso. Por que a tia Leda botou da geografia da página 54 a 60? Porque temos apenas uma ou são duas atividades, não me recordo bem, vamos já ver. Mas lá atrás, antes, são leituras, são assuntos de muita importância, assuntos que nos interessam e como o nosso tempo, né? O nosso tempo não permite que a gente leia tudo, vocês vão sempre ler, né, no conforto do seu lar. É importante não perder o hábito da leitura jamais, ok? Então, abram aí o livro de vocês de História. História na página 64. 64. Observe o assunto, né? Vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira, Bahia. A primeira a proclamar-se independente, desencadeando os demais movimentos que desembocaram na independência do Brasil. Mural de azulejos que retrata o dia da insurreição dos cachoeiras em face da corte portuguesa. Olha só aí no livro de vocês, tem essa ilustração que retrata exatamente o que eu acabei de falar, né? Olha aí bem direitinho no livro de vocês, logo abaixo. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependendo dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Viva a independência e a separação do Brasil pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Frase de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30. Ok? Bem interessante, né? Então, vamos aqui à nossa primeira atividade do dia, na página 65. Na página 65, temos 5 círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Olha só. Com relação aos acontecimentos que antecederam a independência do Brasil, escreva V para verdadeiro e F para falso. Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara para governar o Brasil como príncipe regente, verdadeiro ou falso, né? Então, letra V, verdadeiro. Dom Pedro
governou o Brasil sem dificuldade, pois havia dinheiro nos cofres do Banco do Brasil e funcionários para servir a administração. Ora, não tinha dinheiro nos cofres, nos bancos, né? E tinham a escassez de funcionário. Então, não foi nada fácil para ele, né? Então, falso. Ok? Portugal deu início ao processo de transformar novamente o Brasil em um país livre. Letra F. Falso. Ok? A corte portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal para concluir seus estudos, né? Então, V, verdadeiro. Muitos representantes das províncias pediram a Dom Pedro que ficasse no Brasil, verdadeiro, né? Então, diga ao povo que fico, né? Como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para o Brasil? Ficou como o dia do fico, né? Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e encontre o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a independência. Então, é o riacho do Ipiranga, né? Riacho do Ipiranga. Logo aí do lado no livro de vocês, transcreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro atualizou que fosse divulgada para o povo. Aí ele falou: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Que, como eu falei, ficou conhecido como o dia do fico. Olha aí a curiosidade. Um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como uma nação independente foi os Estados Unidos. O reconhecimento de Portugal só veio em 1825, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras. Ok? Na página 66, no conforto do seu lar, você vai responder as outras questões, né? Mas vamos aqui. Assinala a resposta correta. Logo depois do grito do Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia? Sim ou não? Certo ou errado? Ele foi recebido com muita euforia, porque ele queria fazer um bom trabalho, né? Ele estava bem motivado, né? Então, receberam ele muito bem, é certo. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil. É certo ou errado? Né? Então, marque aí no livrinho de vocês a resposta correta, certo? Né? Aí eu fiz com vocês a letra A e a letra B, vocês vão fazer a C e a D. Como eu falei, nada de esquecer de ler. Leiam, que é muito importante. Fechem o livro de vocês de história. E vamos pegar a geografia na página 54. Na página 54, aí no livro de vocês, vamos falar da região norte. A região norte ocupa quase a metade do território brasileiro. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras. Mas devido à grande quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população e é composta de 7 estados. Vamos ver aqui esses 7 estados. Deixa eu apagar aqui, porque eu preciso desse espaço. Ok? Olha só. Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará. Ok? Tocantins, Amapá. O Acre, cuja capital é Rio Branco. Amazonas, cuja capital é Manaus. Amapá, a capital é Macapá. Pará, Belém. Roraima, Boa Vista. Rondônia, Porto Velho. Tocantins, Palmas. As 3 principais formas de relevo encontradas são depressões, planícies e planaltos.
A hidrografia da região norte é formada por uma grande quantidade de rios e muitos deles são extensos e caudalosos, né? Drenado, terra de altitude, geralmente pouco elevada. O principal e o mais conhecido rio é o Amazonas, que com os seus afluentes forma a bacia amazônica, considerada a maior do planeta. Como eu falei, da página 54 a 60. Então, não esqueçam de fazer uma boa leitura, né? Não vamos perder jamais o hábito da leitura. Na região norte, o clima predominante é o equatorial, cuja característica principal é ser bastante úmido e quente, né? Já na região norte, a região norte é coberta pela floresta amazônica, caracterizada por ser uma floresta densa e tropical úmida, ok? Então, aqui na página 59, vamos à nossa primeira atividade do dia. Responda, qual é a maior região brasileira, extensão e por quê? Vamos lá? Qual é a maior região brasileira em extensão e por quê? É a região norte. Norte, né? Por quê? Porque ocupa quase a metade do território brasileiro. Porque ocupa quase a metade do território brasileiro. Ok, quinto ano? Na pesquisa e respondam qual é a sigla de cada estado abaixo. Isso aqui é bem pessoal, vocês vão pesquisar e vão colocar. Qual é a sigla do Acre, do Amapá, do Amazonas? Qual é a sigla do Pará, de Rondônia, Roraima, Tocantins? No mapa tem todo, aqui do ladinho, nas outras páginas, tem todos eles. Então, pesquise, né? Porque, como eu falei, ler é muito importante. Aí, logo abaixo no livro de vocês, tem, na terceira questão, tem 3 quadradinhos. Olha só. 3. Pesquise informações sobre o relevo da região norte. Em seguida, marque as opções corretas. Olha só. As terras são 4 quadradinhos. Vamos acrescentar mais um, né? As terras da região norte são constituídas principalmente pelas depressões, pelas planícies e pelos planaltos. Então, vamos marcar esse primeiro quadradinho, né? Planaltos são terrenos um pouco mais baixos que a planície. Então, não vamos marcar esse quadradinho. A região norte está localizada entre o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Então, marque o terceiro quadradinho, que é ok, né? A região norte possui em seu relevo terras elevadas. Então, vocês não vão marcar, né? Observe o mapa climático da região norte e responda. Observe aí o mapa, tá ali no livro de vocês, nessa lateral, né? O mapa da região norte. Qual o clima que predomina nessa região? Como eu já tinha falado anteriormente, né? O equatorial. Ok? Na quinta questão, de acordo com o que foi estudado, qual é a base econômica da região norte? Qual é a base econômica? É o extrativismo vegetal.
Pesquise, recorte, cole uma imagem que represente a sua resposta. Então, pesquisem e boa atividade, né? Que ela é muito interessante. Na página 60, observe o mapa. Observe o mapa hidrográfico da região norte. Observe aí e vocês vão responder essa outra página 60 no conforto do seu lar. Porém, leiam, como a tia Leda falou, leiam bem muito, né? Eu vou ver aqui com vocês sua letra A e B e vocês vão dar continuidade. A região norte destaca-se por ter a maior bacia hidrográfica do mundo. Qual é essa bacia? A bacia amazônica, na letra A. Na letra B, qual é a maior ilha fluviomarinha do mundo? Em que estado da região norte está localizado? E pesquise, né? Vamos ver aqui. A ilha de Marajó. É a ilha de Marajó, que está localizada no estado do Pará. Então, continue a fazer a tarefa de vocês. Capricha. Pegue uma atividade de reforço. Olha aí na página 133. Na página 133, para cada regência, escreva o nome dos governantes. Regência trina provisória. Vamos ver aqui duas que a gente vai fazer juntos, na atividade de reforço, tanto duas de história como duas de geografia. Regência trina provisória, Francisco de Lima e Silva, José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas e Nicolau Campos Vergueiro. Né? Na letra B, regência trina permanente, José da Costa Carvalho. Na letra A, Francisco de Lima José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas e Nicolau Campos Vaqueiro. Na letra B, regência trina permanente, José Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Então, olha só, na página 30 e 133, tem a continuidade daqui, período regencial, vocês estão continuando. Segundo reinado, que está na página 133 também, é esse lado aqui. Vocês não vão fazer. Só na próxima aula. Eu vou até anotar para a gente não esquecer. Olha só. Na página 133 da atividade de reforço, só esse ladinho aqui, ó. Porque é um assunto. Esse aqui já é outro. Aqui é segundo reinado, de 1840 a 1889, que vai ficar para a próxima aula. Olha só. Continuação na próxima aula dessa página. Já está anotadinho, então não tem como esquecer. Na página 138 de Geografia, é a continuidade da região Nordeste, né? Mas aqui do ladinho tem de que é formado a hidrografia da região Norte. De que é formado a hidrografia da região Norte. A hidrografia da região norte é formada por uma grande quantidade de rios e muitos deles são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude geralmente pouco elevada, né? Essa questão 4, porque é uma continuidade, nós estamos continuando a atividade, o assunto das páginas anteriores, né? Qual é o nome do principal rio da região norte?
Qual é o nome do principal rio da região norte? Olha só, Amazonas. Ok? Amazonas. Então, no conforto do seu lar, você vai continuar essa atividade. Lembrando também que na geografia vocês vão fazer apenas essa parte aqui, que é uma continuação da outra aula. Apenas essa parte. Essa outra aqui já é outro assunto para a próxima aula. Vou até anotar também, porque é região Nordeste. A gente estava falando da região Norte, então vocês não vão fazer esse ladinho aqui não. Esse não. Só esse daqui. Que esse outro ladinho iremos dar continuidade na próxima aula, porque é outro assunto. Vou anotar aqui também para não esquecer, ok? Então, anotado, né, pra gente não esquecer. Vocês vão dar continuidade a essa atividade só a 4 que nós respondemos juntas, a 5. Aí vocês vão só terminar a 6ª e a 7ª. Então, 5º ano, um beijão, tchau, tchau e até a próxima.